Olá, naves intensas, curativas e curadoras, recolhidas, filósofas, universalistas, intensas. Sejam bem-vindos. Olá, Lou, Daniel. Sejam muito bem-vindos a essa live que eu vou tratar dessa vibração do 9, o mês de setembro, mas com tantos símbolos envolvidos que a gente poderia passar realmente um universo aqui a falar e a sentir e a inspirar e a transmutar. O 9, ele é o último dos elementares. Dos números de um dígito, de 1 a 9, ele é o último. Ele vai ser esse grande vovô, esse eremita, esse grande sábio, que vai falar da jornada percorrida. Ele vai falar das suas próprias experiências e por isso que ele traz o intuito da sabedoria. E é muito interessante que dentro dessa linguagem do 9, até no seu formatinho, a gente tem esse número da espiral. É um número que sai dessa esfera mais densa, onde essa serpente se rasteja, troca as suas cascas, e ela pode, através desse fogo sagrado, dessa espiral divina, transmutar e elevar os seus ideais de vida. É como se ela permitisse, através da busca do seu próprio autoconhecimento, que é visto através da sua própria caminhada, ela buscasse essa luz sempre interior, atravessando os seus próprios desertos. Eu espero conseguir deixar essa live gravada, mas é de um momento de muitos desafios, até internos, que eu venho aqui falar para vocês, porque por mim eu permaneceria nessa vibração de recolhida, porque é assim que eu estou sentindo intensamente esse mês de setembro, de outono ainda aqui pra gente, antes de virar a primavera. Então é um momento de muita contemplação, é um momento de muita faxina, limpeza interna, realmente, e externa. É uma faxina geral. A gente costuma dizer que no momento 9, a gente tem que se recolher. Essa espiral a gente vai se recolhendo, de forma a se concentrar, buscar uma concentração mesmo, um extrato, uma essência, daquilo que vai ser essencial para a gente continuar, para a gente renovar os nossos ciclos e ir para uma nova etapa. Assim é o outono, se preparando para essa primavera, para esse pulsar de vida. Mas nesse outono, a gente se abre para a aceitação das mortes, daquilo que não nos cabe mais. E esse caber é num sentido muito filosófico mesmo, gente. Porque o que não cabe a nós, caberá a outro. E faz tudo parte de um todo, desse universo, né? Essa própria troca com o meio forma esse todo. Então é só um reajuste das posições que ocupamos, dos limites que impomos, do que realmente cabemos, nos adequamos. E fala de cura, fala de libertação, fala de transmutação. É uma energia que envolve, quando a gente fala um número, sempre ele vai ser resultado da soma dos seus números anteriores, como se fosse um aperfeiçoamento. Seja bem-vinda, Bruna. Então o 9, ele vem de uma sequência, de todo num aspecto, numa analogia da plantação. Ele passou pelo momento semente, raiz, broto, energia operacional, ele passou pelas alquimias, pelas mudanças, pelos movimentos, por esse fogo alquímico dos imprevistos que o 5 traz. Depois ele foi para um florescer, depois ele foi para a fase do fruto, que é o 7º dia, e que tem muito a ver com o 9. Eu vou relembrar isso, eu falei na live do mês 7, vou falar isso agora na live do mês 9.
ele fala, inclusive, desse momento que esse fruto foi amadurecido no 7º. Ele está preparado, ele está pronto, mas não está maduro. A gente passa pelo mês de agosto, que eu não fiz a live de agosto propriamente dita, mas eu queria falar que eu fiz 2 lives, né, falando de vários momentos dos portais desse mês de agosto, e eu fiz o mês 8, meio que tudo que eu usei de material para o ano de 2024, o ano 8 que a gente está vivendo. Seja bem-vindo, Nocito. A gente pode aproveitar para entender esse mês de agosto passado. No meu Instagram ou no YouTube, no meu Instagram, inclusive, está fixado esse ano de 2024 com uma bola preta, bola 8, né, da sinuca. Porque é um mês de resoluções. É um mês, na verdade, ligado a esse ano 8, o 8 como um número de resoluções, de balança e espada, de transformações, de renovações. Quando a gente usa dentro de analogias e todas essas associações, que às vezes me cabe fazer, o ano 8 foi um ano muito regido por essa busca, está sendo, né, essa busca de inteligência emocional, mas de morte e transformações, do grande poder que a gente tem de se renovar, regenerar ou degenerar, de acordo com a qualidade das nossas emoções e intenções, né? Então a gente passou aí por um mês 8, que foi intensificado, mês 8, ano 8, a gente estava vivenciando torres todos os dias, 8 mais 8 dá o 16, a carta da torre no tarô. Foi um mês pesadíssimo, mais do que ele costuma ser, mas foi um mês transformador. Foi um mês... Seja bem-vindo, Ricardo, meu amigo, colega de recolhimento. Foi um mês de agosto onde a gente teve essa torre para todos os dias que a gente foi vivenciando esse mês. A torre, ela tem um simbolismo dentro do tarô. Lá no baralho cigano terá outro, mas quando a gente para ver é bem parecido. Ele vai falar da estrela e no tarô tradicional a gente fala da carta da torre, a torre de Deus. É uma carta muito voltada para a espiritualidade, assim como a estrela, que é o 17. Essa carta da torre, ela faz a gente olhar para toda aquela estrutura que a gente foi colocando, aquela armadura ao redor da nossa essência, e a gente foi construindo algo, seja através do intuito de proteção, né? A Torre de Babel, ela foi construída com esse intuito de não se passar mais pelo desafio dos dilúvios, caso ele acontecesse novamente, e dentro dessa arrogância de buscarmos estar mais próximo dos céus através de construções materiais, as ilusões da vida material. Fernando, seja muito bem-vindo. E dentro dessa carta da torre, a gente vai percebendo às vezes tudo aquilo que a gente vai criando ao nosso redor de ideais, de ego mesmo, de estrutura que vem a nos proteger, a nos fortalecer, mas que de algum momento aquilo vai sendo construído de uma forma não evolutiva. É como se fosse um grande Lego, onde em algum momento a gente perde ali o senso da direção, do equilíbrio. O equilíbrio como voltado para aquela coerência das nossas intenções com os nossos ideais evolutivos, de sermos melhores, de aperfeiçoamento. 1 mais 6 vai dar o 7. Essa grande carta do carro que fala do autoconhecimento, do buscador, da contemplação, das associações, mas aquele que busca se conhecer, se aprimorar para evoluir, o grande número da evolução. Seja bem-vindo, Edgar. E aí quando a gente passa para essa torre, ela está fadada a cair. Dentro de uma luz a gente tem ali uma demolição. É aquele Lego que não foi bem construído, que não está com uma estrutura bem segura, estável, e em algum momento aquilo vai ruir, aquilo vai cair, aquilo vai declinar, aquilo não está pautado uma boa estrutura. E na tônica da sombra é uma destruição. É algo que realmente é a derrocada do orgulho, da vaidade, do egoísmo, inclusive. E aí a gente passa a aprender com essa cura, com essa redução, mais 6 dá o 7. A cura para essa torre é essa busca de autoconhecimento e o nosso alinhamento, a nossa integração com o divino na Terra.
É o momento da gente buscar o nosso foco evolutivo para algo que realmente vai nos fazer subir um degrau. O 7 está muito ligado a finais de ciclos, né? A gente sabe que tem esses setênios, tem toda aquela primeira parte onde esse fruto vai ser aperfeiçoado, vai evoluir. E aí depois que a gente passa por esse momento do 7, com fé, com inspiração, valorizando a nossa própria essência, e a gente só vai fazer isso realmente se conhecendo, descobrindo esse divino dentro da gente. Aí a gente sai desse número tão psíquico e mental do 7 e a gente vai para esse 8 do mês de agosto que a gente passou, que já estava ali, né, forçando a gente a encarar essas torres de frente, a demolir aquilo que não era mais evolutivo e nos reconstruirmos. Então o mês de agosto ele é muito mal visto por algumas pessoas, né? Fala o mês do desgosto, porque ali em alguns momentos a gente é obrigado a encarar as nossas próprias sombras. É como o grande escorpião que tem que encarar ali o momento de utilizar de forma estratégica a dose daquela vacina ou veneno. O limite é a dose, a inteligência emocional. Tudo que o escorpião não transforma, ele degenera. E o escorpião, ele nos ensina a falar sobre resiliência, sobre transformações mesmo, né? E a gente tem que tomar cuidado com todas as manipulações. Enfim, quer saber um pouco mais desse 8? É bom dar uma olhadinha lá no Instagram, Bola Preta, bola número 8, que fala desse ano de 2024, que ainda vai muito nos instigar a essas transformações, a essas mortes internas, tá? E regeneração. Essa é a luz desse 8. Regenerar. O poder de ter o ato executivo, de você poder realmente segurar as suas decisões, as suas ações com coerência e ser chamado a executar as coisas, a chefiar, principalmente a sua própria vida. O 8 vem depois do 7. E aí, o 7, 8, que vai ser essas transformações, que vai ser essa colheita, a gente vai para a energia do 9, esse mês 9. 8 falou muito, para quem tá ligado a essa parte, né, dos orixás, assim, né, o tarô dos orixás, ele vai tratar o 8 como Obá, mas a gente tem, inclusive, assim, o mês 8, comemorações de Iemanjá, de Nanã, a gente tem comemorações de Omolu, de Obaluaê. Então já fala dessas curas, dessas mortes, desses renascimentos, mas desse grande momento de transformação. A morte, a casa de Escorpião é a casa da morte. Vai falar dessas transformações para valorizarmos a vida, esse novo ciclo, né? Essa continuidade. Por isso esse círculo tá ligado ao infinito, a essa energia. Quando a gente entra nesse 9, a gente tem que pensar que o 9, como resultado da soma de todos os meses anteriores, ele vai aprimorar tudo aquilo que ele vivenciou dos outros números, dos outros meses, mas ele ainda está colocando em prática. Então, o 9, se o 8 é a colheita, é a lei do karma, causa e efeito, você vai colher aquilo que você plantou, inclusive a morte é uma questão daquilo que a gente faz com o nosso dia a dia, com o nosso corpo. A gente teve todo o pulsar, né, de leão vindo nesse mês de agosto para a gente trabalhar essa exposição, essa expressão, para vivenciar a luz, a autoconfiança, para a gente ter a coragem de fazer essas cirurgias, de ir direto ali na ferida. E é assim que Escorpião trata as nossas dores, né? A gente tem que ter uma inteligência para encarar de frente aquilo que nos amedronta. E aí sim sermos maiores, né? A cirurgia é fria. É aquele sangue frio que Escorpião nos ensina. E aí a gente chega nesse mês 9, finalmente, para poder trabalhar esses recolhimentos, fazer a limpeza, a faxina de tudo aquilo que a gente não conseguiu dar conta nos 8 meses passados. Essa energia do 9, como ele fala do eremita, como ele fala do maduro, como ele fala do último dos elementares, ele vai ter vários símbolos ligados a esse 9, tá? A gente vai ter a coruja como grande animal ali de sabedoria, mas não só a coruja, dentro da filosofia, né, inclusive, mas a gente vai ter a figura da serpente, da cobra. Inclusive Moisés, né, ao jogar o seu cajado, um dos simbolismos na carta do eremita,
É o cajado. Nessa lâmina aqui de Oswald Wirth, esse cajado tem 8 caneletas. Ele é a nona. Já é o 9º grau dessa experiência, dessa maturidade, dessa lamparina, dessa iluminação que é interna e é madura. E ele tem também o animal, a serpente. A serpente como esse símbolo de renovação, de Ouroboros, como esse símbolo daquela que sabe o momento certo, a maturidade de saber trocar as suas próprias cascas. A gente falou do simbolismo no 8 ligado à águia, a fênix, inclusive, que sabe o momento onde ela tem que se deparar e arrancar os seus bicos, as suas unhas, as suas penas para essa renovação. E vem aqui a serpente a falar e lembrar dessas renovações que devem acontecer, que o novo precisa vir. Até o nome 9 em outros idiomas, né, o novo, o nueve, vai falar desse 9 como aquilo que vai dar lugar a um novo. Só que esse novo ainda não veio. É um momento de recolhimento, esse formatinho da espiral, essa elevação para essa lamparina que é feita lá na bolinha que se sobe do 9 do formato, é esse momento de recolhimento para concentração, para busca de autoconhecimento, para você entender o que foi essencial da sua própria jornada até o momento presente. E o que você vai precisar limpar, faxinar, trabalhar os vazios. Luciana Helena Galvão tem uma frase que ela diz que o vazio é que dá a utilidade às coisas. Se as nossas gavetas estão cheias, não tem espaço para o novo. O novo, o nueve, esse 9 que precisa trabalhar. Então, no mês 9, gente, a gente percebe, mês 9, ano 8, vai dar o 17 da estrela. Tem que ter esperança, tem que acender essa lamparina, esses ideais. O 9 é uma energia sagitariana, inclusive. Isso de vibração, tá, gente? E essa energia desse Sagitário fala muito com Aquário, fala muito com essa estrela. Esse ano vai estar muito evidente isso, a esperança. A esperança diante do caos, a esperança diante da noite escura. As estrelas só brilham quando existe o contraste. A escuridão lá fora, a lua nova, inclusive. Nós estamos em lua nova. Então é um momento que, diante de toda a turbulência, de perdas próximas ou distantes, acontecimentos traumáticos no presente, com pessoas próximas, familiares, amigos. Eu perdi uma prima muito querida. Fez 1 semana, 7 dias hoje. Dedico essa live à Patrícia. E esse 9 vai trabalhando esses vazios para que a gente saiba valorizar o que é essencial da vida. Então o eremita, quando a gente pensa, ele é um grande símbolo dessa maturidade, daquele que precisa atravessar os seus desertos, quando as coisas estão mais confusas. A gente não consegue tomar uma decisão no epicentro, no calor de uma situação. Ele precisa se ausentar. A casa 9 da astrologia vai falar de questões ligadas a distâncias, a longas distâncias, viagens ao exterior, ou aquela viagem maior, a sua maior viagem que você pode fazer é para dentro. Mas muitas das vezes a gente precisa se ausentar, ir para fora, para conseguir de fora analisar melhor o que estava dentro, o seu centro. E esse eremita, ele percebe na sua caminhada nesses desertos. Jesus precisava fazer caminhadas aos desertos sempre antes de uma tomada de uma grande decisão. O recolhimento do 9, muitas religiões, muitas práticas precisam fazer isso através de 9 dias, 9 meses, 9 anos, 9 noites. O 9 fica como esse símbolo daquele momento onde você precisa se recolher para se ver por dentro. Esse eremita, quando ele atravessa esse deserto, na sua solitude, ele percebe que ele nunca esteve sozinho. E aí se acende esse divino em nós. Esse número 9, que é onipresente, onisciente, indivisível, é um número que, se você dividi-lo por 2, sempre vai dar 9.
o próprio campo, o círculo, 180 graus, dá 9. 1 mais 8, 9. Divide por 2, 90, 45, sempre vai dar 9. É o número do mentor, do mestre, do guru, daquele que seleciona os adeptos e é o adepto perfeito. Um número, quando a gente tenta fazer qualquer soma, né, o seu mentor a um outro número qualquer, o número que ele acompanha, ele vai ser o grande mestre, que vai olhar a potencialidade do seu discípulo e fazer com que o seu discípulo fique maior do que ele, inclusive. Vire grande. E aí ele deixa o ego de fora, né, de lado, e ele valoriza aquela potencialidade do discípulo e se desapega ao seu próprio ego. Quando você colocar qualquer número do lado do 9, vai dar uma soma que a gente reduzindo não vai dar o 9, vai aparecer o outro número. É como se ele tivesse sido elevado. No aspecto do signo de Sagitário, ele vai falar muito dessa porta da sabedoria, né? O eu vejo, o vejo além, o vejo dos ideais. Ele vai falar desse arqueiro, ele vai falar desse flecheiro, ele vai falar desse centauro, cujo símbolo do 9, seja bem-vinda, Priscila do meu coração. Esse centauro, a representação desse 9 é o 5, humano, mutável, inconstante, errante, livre, sobre o 4 da matéria, a nossa parte instintiva e animal. 5 mais 4, 9. E realmente embaixo o centauro era um corpo de cavalo e em cima é o humano. O humano que conseguiu se elevar de uma forma benevolente, né, curadora, curativa, em cima dessa parte instintiva. Nem todos os centauros eram bonzinhos, né? Pelo contrário, na sombra ia muito para a parte dionísica, até de Baco, mas na sombra de Baco, na parte que vivia o hedonismo, que vivia essa liberdade, que ia para o lado da libertinagem, para a sociedade alternativa, mas real, de não seguir regras para a sua evolução. Então se perdia mais do que se achava. Mas era através do vinho, era através dessa liberdade que poderíamos ver as nossas próprias sombras e assim, vendo essas sombras, poder repará-las. Bem-vindo, meu filho! Chegou em casa agora, né? Deixei plaquinha. Estou fazendo live. Obrigada, meu amor. E aí, dentro desse sagitariano, dentro desse centauro, existe ali o grande mito de Quiron, o curador ferido. É aquele que foi envenenado pela flecha envenenada da Hidra, né? E por ele ser um semideus, ele que era um sábio, muito ligado a todas as artes marciais, a filosofia, a medicina, o grande curador, o grande sábio, que treinava Apolo, inclusive, né? E as lendas são variadas, enfim, várias são as lendas, as possibilidades para que ele possa ter sido ferido por essa flecha, mas o importante é que ele foi ferido e que ele não teria cura. Ele, por ser um semideus, ia viver a eternidade em sofrimento. E aí Quiron, essa grande ferida, fala dessa grande potência que a gente tem através da nossa dor. Tem uma frase no filme A Cabana que fala que a gente vê a vida através da janela da nossa dor. E Rumi usa outra frase, que a ferida é o buraco ou o local por onde a luz entra em você. É através da escolha, consciente ou não, dessa ferida para vir para essa encarnação que a gente tem um grande poder do sentir e de buscar o melhor servir em amor através da busca da regeneração, da cura da nossa própria dor, ajudar a outras pessoas a superarem as suas próprias dores, que estão tão relacionadas às nossas dores. A gente fala que o terapeuta, ele atrai o seu público, os seus pacientes com aquilo que a gente precisa ver. E assim o 9, ele tem uma vibração dessa magnitude, da terceira tônica da arte. Ele vai falar da gente viver dentro desse 9 uma plenitude de talentos artísticos,
a tríade da arte, né? O 3, 6 e o 9. A gente está, inclusive, num momento, gente, muito artístico, porque fala desse mês de setembro e na vibração de Virgem, o 6º signo do zodíaco. Depois, no dia 22 de setembro, a gente tem uma mudança aí de Virgem, esse 6º signo, para o 7º signo, que é Libra. Então vem esse encontro desse 9 com esse 7, das grandes relações, daqueles momentos onde a gente vai ter que trabalhar as nossas decisões pautadas no aperfeiçoamento daquilo que a gente já escolheu. Virgem nos leva a cuidar, a nutrir, a criar laços, a saber o que queremos, nos posicionarmos para essas escolhas afetivas, principalmente. Mas o grande afeto começa por esse auto-amor, essa autonutrição, essa autovalorização, esse aterramento para esse florescer. Por isso vem a grande primavera, né? É interessante que a gente praticamente entra na primavera já entrando em Libra, mas toda uma preparação da primavera, dessa Vênus maravilhosa, deusa da beleza, da harmonia e do florescimento das flores, a gente tem aqui em Virgem, nesse período de outono. Então os passarinhos já estão cantando, as flores já estão mais do que florescendo, e a gente está tendo o poder de visualizar e de agradecer, de contemplar essa beleza da vida. A beleza que às vezes a gente tem após uma perda, após uma morte, após uma doença, para a gente conseguir valorizar aquilo que é essencial. Isso fala o eremita. O 9 vai estar ligado ao mentor, vai estar ligado ao ancião. Os grandes anciões que a gente vê dos livros, dos filmes, dos desenhos, Mestre Yoda e tantos outros, né? Mestre dos Magos. Aquela figura daquele ser que é não o menor, mas muitas das vezes, né, na velhice a gente vai se encurtando. A gente tem essa energia, né, de Omolu, de Obaluaê, que vai fazendo a gente se encurtar dentro das nossas palhas. E é interessante que dentro até dessa energia de Omolu, ele trabalha muito o milho, a palha, né, para curar as suas chagas, as suas feridas e se esconder, se recolher. O 9 vai tratar de dores, às vezes, ligadas às exclusões, às rejeições. Ele faz mexer aquilo que está lá na infância. Toda criança traz uma causa das nossas feridas, pelas experiências vividas. E isso faz parte. Depois, no 7 da análise da psicologia, a gente vai tratando. Mas é ali que está a causa. Ali naquele momento do 3 da criança, o 9, o eremita é 3 vezes o número 3. A gente vai olhando essa escala. E tudo aquilo que nos dá bagagem para a gente ir além. Muitas das vezes a gente pega, gente, um grande médico, e dentro da numerologia, quando a gente analisa mapas, a gente vai vendo isso, assim, as pessoas que vieram com mais foco de mentoria, de cura de outras pessoas, são os mais endividados. São aquelas pessoas que já vêm com uma missão tão grande de salvar alguém e que muitas das vezes trabalhou ou na tirada da vida de outras pessoas em outras vidas, ou da própria vida, ou da não valorização da vida. Seja bem-vinda, Ayana. Então, às vezes, um pai, quando perde um filho por uma doença, ou um filho que perde o pai por uma grande doença, por exemplo, cria daquela ferida uma grande causa, para que ele busque curar outras pessoas. É a grande medicina. A gente, muitas das vezes, quando eu conheço um médico, eu pergunto: qual foi a sua grande vontade em ser médico? Qual foi a sua ferida? E muitas das vezes a gente pega isso para um psicólogo, a gente vai pegar isso para um cientista, aquele que vai buscar a cura através de uma vacina. A ferida é o buraco por onde a luz entra em você. Algo que te atingiu te transforma em causa. A ferida vira causa. E aquilo que era micro, a gente entende o grande ganho que essa pessoa pode ter em servir, em amor ao mundo. O 9, ele vai falar desse grande amor universal, ele fala da universalidade. Ele vai falar daquele momento de filosofia, que é o grande amor, a sabedoria, ao que é essencial.
Ele vai falar desse momento da medicina, ele vai falar desse momento de doação, de caridade, de gentileza, de generosidade. É um vazio. Não é que não me sirva mais, mas não me é necessário. E por isso, se é necessário ao outro, isso é um ato de amor. O eremita, ele não é um maltrapilho, ele não é um andarilho esfarrapado, muito pelo contrário, ele é muito bem vestido, mas é como se ele valorizasse comprar, adquirir aquilo que fosse essencial à sua caminhada. E tem uma grande questão dentro desse vazio. O eremita, quanto mais vazia estiver a sua bagagem, mais alto ele subirá a montanha. A gente tem o caminho de Santiago, por exemplo, que é uma grande viagem sabática e um símbolo para muitas pessoas dessa busca, desse encontro consigo mesmo, né? Um dos símbolos, né? A concha de Santiago, ela possui 9 arcos. São 9 arcos que levam a buscar o centro, o caminho de si mesmo. Então aponta-se para esse caminho de retorno a si, a essa espiral. Então é o simbolismo da vida, falando para que a gente valorize e não se desapegue de tudo. Não é o niilismo, não se acreditar mais em nada, pelo contrário, é da gente depurar. Essa maturidade, essa sabedoria está na depuração daquilo que você leva a ser aquilo que seja o essencial, porque senão vira peso. 1 quilo de arroz na sua mochila, no final de um dia, não pesa mais 1 quilo, ele pesa muito mais. Então não seria sábio levar muita coisa na sua bagagem. E aí a gente lembra, essa jornada do herói começa pelo louco, pelo arcano 0, que sai com uma trouxinha mínima nas costas, em direção à sua jornada. Ele vai com o essencial. E depois ele vai amadurecendo, ele vai até ganhando coisas, ele se deslumbra no caminho, ele ganha ferramentas dadas por outras pessoas, mas chega no momento 9 onde ele tem que trabalhar esses vazios. Então é um mês, gente, que a gente vai ter perdas. Isso significa que seja ruim? Não, estejamos preparados para aquela limpeza que, se a gente não consegue dar cabo, a vida nos dá. Aquilo que não tem mais potência para continuação, continuará em outro lado. Vai ser reaproveitado, nada se perde. Tudo se transforma. E aí nesse 9 é essa leveza do perdão, inclusive. O mais difícil no 9, diante dessa sabedoria, dessa maturidade, é aceitar e perdoar os atos, as falhas, nossas principalmente. Porque com a mesma espada que a gente é ferido, a gente acaba ferindo, né? Então se a gente é muito rígido com o outro, é porque a gente também tem um grau de rigidez muito grande consigo mesmo. E é essa maturidade que esse eremita vai falando. Quando a gente olha para o eremita, esse 9, a gente vai lembrar de uma energia franciscana, inclusive, São Francisco de Assis. Quando a gente olha para aquela oração de São Francisco, vai falar muito desse 9. Apesar de não ter sido ele quem fez a oração, mas vira símbolo, gente. Então a gente tem que olhar para esse 9 como um grande doador. Doador por quê? Porque ele é bem? Porque ele é do bom? Não, é porque ele precisa e sabe trabalhar e precisa aprender a trabalhar com os seus vazios. Às vezes é mais fácil você ajudar quem você não conhece do que você ajudar um familiar. Isso também é um momento de reflexão. Por que será? Porque quando você ajuda um próximo, você julga. Então, julgamento, preconceito, inclusive, faz parte do bloqueio desse número 9. E aí a gente vem essa máxima da caridade. Ajudar a quem sem olhar a quem, né? Ajudar sem olhar a quem. Então, assim, é um momento para a gente olhar, primeira coisa, na parte prática, física, material, faxina, limpeza, vazio. Tirar aquele objeto, tirar aquelas roupas, tirar aquelas pessoas, inclusive, que estão ali ocupando um espaço, mas que não estão sendo utilizadas da melhor maneira. E é um conceito prático de utilização real, gente. Porque nessa questão material, tudo deve ter uma serventia. E a serventia, não com o conceito da gente estar utilizando de forma egoísta, mas tendo um servir, tendo uma utilidade. Se a gente passa a vida sem servir, sem somar, sem ser útil,
a gente não está vivendo a vida da melhor maneira. A gente não está somando e contribuindo para o todo, para essa universalidade. Então, automaticamente, a vida exclui. É um peso. Está ocupando um espaço. Está sobrevivendo. Sentido de vida, um sentido, Edgar, eu acho que a gente sempre tem que buscar, né? Um sentido em servir. Para que servir? Né? Então, se é isso que você quis dizer, né? A gente tem que olhar e por quê? Primeira coisa nesse servir é você servir com aquilo que você ama fazer. Se você ama, aquilo ali já tem um benefício para você e terá com certeza para outras pessoas, porque a gente vai atraindo essas pessoas. A gente vai sempre ter uma forma da gente dar o melhor de si, servir em amor, em afeto. E aí não será peso, porque a gente dá aquilo que não nos falta, a gente dá aquilo que nos transborda. Igual a mangueira, né? A mangueira, ela dá a manga independente do que vão fazer com ela. Igual uma roseira. Ela até protege as suas rosas com espinhos, mas a partir do momento que uma flor se abre, é para ser vista, é para deixar o ambiente mais cheiroso, mais harmonioso, mais belo. Então, é um momento que a gente tem para a gente olhar para a gente e trabalhar esses vazios. Para a gente trabalhar essas utilidades. É o vazio que dá a utilidade às coisas. Então, se esvaziar, lembrar daquela torre que a gente passou, entrando uma ligação no momento, só um momento. Yuri, liga pro seu pai, meu filho. Yuri, liga pro teu pai. Voltando aqui a live, gente. É o momento pra gente trabalhar esses vazios, essas utilidades e a gente tentar ter um direcionamento. Mas muitas das vezes esses vazios significará trabalhar a cura dos pesos, do perdão, do auto-perdão. Dentro do Ho'oponopono, já que a gente está falando de perdão, a gente tem que lembrar que o Japamala são 108 contas. Tem o da ação desse fogo inicial, desse impulso, dessas iniciativas, dessas sementes, daquilo que foi a origem, daquilo que iniciou a nossa jornada. O 0 do grande campo de força, que querendo ou não é um 9 oculto. E o 8, 108 contas, um número da transformação, do discernimento, da inteligência emocional. E como o escorpião vai falar dentro dessas transformações para a gente olhar as nossas dores, as nossas feridas, quando a gente olha para esse Japamala 108 vai dar um 9, a 9ª conta. É aquela conta maior, né? Aquela bola maior, aquela pedra que vai simbolizar ali todo esse filtro. E aí tem aquelas franjinhas, né? Aquilo que a gente filtra. A gente olha para trás, reconhece a nossa jornada, reconhece o poder, o valor de quem se é. E aí que você percebe quando você está naquele deserto, que tudo aconteceu como tinha de acontecer para você ser quem você é. E aí você olha para trás e você tem esse amor à jornada. Esse amor, inclusive, às pessoas que você achou que feriu e que foi ferida. Porque você vê que tudo fez parte do seu processo. E aí você bendiz essa experiência. E aí você agradece. Primeiro a si mesma. Você olha para si com orgulho e você agradece por você ter conseguido finalizar aquela jornada, aquele momento, aquela experiência, aquela dor, aquele trauma, aquela perda, aquela superação. E aí você olha e fala assim, caramba, eu precisei passar por tudo isso para ser hoje quem eu sou. Nem a mais, nem a menos. Samir, ele é um cara que eu admiro muito, Samir Aboud. Sigam Samir, ele é aquele mentor que dá as chineladas, sabe? Cara a cara, a Iana, tive o prazer de conhecer nessas vivências com Samir. Ele fala que o despertador, quanto mais alto o nível do despertador, ele é proporcional ao seu nível de sono, né? Então, quanto mais dormindo nós estamos, quanto mais presos e apegados nós estamos, maior vai ter que ser o volume daquele despertador. E assim é a vida. Assim são os desafios que a gente passa na jornada. E aí, quando a gente olha para trás e consegue entender o processo,
o nosso próprio processo, esse amor vence. E aí você agradece. E aí você fala, tá tudo certo, irmão. O que aconteceu tá tudo certo. Tudo tinha que ser. Não existe nem o perdão, a desculpa entre si, entre eles, porque já tá tudo como tinha que ser. É o conhecimento, esse autoconhecimento que leva a uma libertação. É olhar para o próprio processo e reconhecer cada grau, cada caneleta desse cajado, que é jogado inclusive por Moisés, né, e que vira a serpente, como um símbolo da sabedoria, dos níveis que nós precisamos passar até conseguirmos trabalhar essa leveza, esse deixar ir dessas cascas, essa troca. E não à toa essa serpente vai ser símbolo do que a gente trabalha, do que é a vacina. A dose. A separação entre vacina e veneno é a dose. Então, o conhecimento, o científico, a utilização, esse Ossan, inclusive, que é outro símbolo do 9, o Molu, o Baluaê, Ossan, São Francisco. Que mais? Os ermitões, os anciões, Sagitário, espiral, tudo esse 9 da vida. São os 9 graus de ascensão para que a gente leve a nossa própria autorrealização. O barro que nos constrói, mais até do que o barro, é o barro junto desse fogo. O 9 é uma labareda. É o último signo de fogo, como o Sagitário, né? É aquele fogo que está ligado ao divino. E aí a gente pega esse barro, Edgar, que está ligado tanto à nossa construção, à nossa origem, à nossa forma, e através do barro que é terra, dessa mãe Gaia, a gente permite a integração com o elemento da água. Meu Deus. E aí essa água se acopla ao barro e a gente tem ali a nossa forma maleável. Só que ainda falta o fogo, que é esse elemento espiritual que vai forjar tanto o barro quanto o metal, a espada. Entra o fogo. O barro nos constrói, mas é o fogo que cria ali a nossa maturidade, que nos forja como seres humanos. Então ele faz essa alquimia de transformar o homem de chumbo, inclusive, em homem de ouro. A pirita, o ouro, é um dos elementos, né, ligados a esse 9, a essa pureza. A pureza como essa nobreza, aquilo que é nobre, aquilo que não se corrompe. Principalmente no caso o ouro, né? Aquilo que é o dourado, aquele que é o raio dourado. E o raio branco, inclusive, também. Então são duas cores que a gente utiliza para esse 9 como simbolismo, tá? O branco, que é a união de todas as cores. E a gente olha, inclusive eu recebi hoje uma publicação da minha mestra Vitorinha, lá da Cabana, que ela falou sobre o raio branco. E aí ela mandou, né, uma publicaçãozinha falando: o raio branco é o caminho para a pureza, paz, disciplina do próprio ser crístico que habita em cada um. Isso é puro 9. Arcanjo Gabriel, quem fez a anunciação a Maria sobre a vinda de Jesus. Estimula a nossa consciência até que cada ser humano atinja a perfeição nesse planeta. Poderoso purificador, o cristal de quartzo branco alinha os chakras, fortalece a aura, purifica ambientes, remove bloqueios e acelera a cura física. O quartzo branco tem a capacidade de dissipar e neutralizar vibrações negativas. É mais que uma simples pedra, é um guardião que envolve o lar em uma aura de paz e tranquilidade. E a gente usa branco no Réveillon pedindo paz. O que será a paz, se não só a aceitação, mas a convivência com todas as diferenças? Isso fala a universalidade do 9. O 9 fala daquele impulso que você tem de buscar como uma missão, como uma forma de amar. Maria Moraes, seja bem-vinda. Rodrigo também. De amar o outro como a si mesmo. Gente, meu Deus do céu. Hoje tá difícil. Me perdoem vocês. Mas a comunicação
entre o Yuri e o pai dele. Estou em live, ele já desceu. Perdão, gente, precisava dar essa informação aqui pra ele. E aí, minha gente, até me perdi agora. O 9 se perde também. Dentro desse... Voltando a ideia, me lembre aí. A gente usa o branco pedindo paz. O que será a paz? Se não só aceitação, mas a convivência com todas as diferenças. Porque o 9 vai falar desse número da universalidade. Essa busca de amar o outro como ele é, gente. Voltei no gancho. Opa! Porque essa é a missão mais difícil. Primeiro, nessa tônica de virgem, do 6, sai lá em cima a bolinha, aqui embaixo a gente aprende a amar a si mesmo. A valorizar a si, a nutrir, a buscar o bem-estar, a saúde, a rotina, o dia a dia. Aquele amor que floresce dia a dia. Ele é construído dia a dia. Ele é feito através dos laços, através dos afetos. E esse primeiro amor, que é o mais difícil, que é o que a gente está aqui, a essência do ser humano é amar a si. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas primeiro tem que amar a si para conseguir amar ao próximo. E o 9, o oposto do 6, vai sair daqui de baixo, vai fazer a bolinha lá em cima. Ele vai falar que o mais difícil de todos, na verdade, é amar o outro como ele é. E você ser amado como você é. Isso é difícil demais. Então, primeiro a gente tem que aprender com virgem, com esse 6, a si florescer de dentro para fora. Por isso que o 6 é um simbolismo da rosa, daquilo que é de dentro para fora. E a rosa dos ventos, que é algo muito mais simbólico, ela vai falar desse momento, dessa estrela de 8 pontas, mas que o centro é quem guia. E aí a gente lembra desse eremita. A gente lembra dessa nona conta, a gente lembra dessa grande lamparina. Que uma vez que você reconheça, pela sua experiência, essa sabedoria da sua própria jornada, você consegue ser um bom conselheiro, um bom mentor e iluminar o caminho dos demais, compartilhando os seus conhecimentos. O que mais que eu posso falar desse 9? Auto-perdão, perdão, caridade, olhar os animais, eles fazem parte desse todo. O meio ambiente, os excluídos, seja através de questões de autismo, seja através de pessoas que estão em situação de rua, em estado de rua, seja através de pessoas que têm problemas psíquicos. Aí a gente vai tratar de todas essas questões dos nossos ciclos sociais, mas não só a parte humana. É como se o 9 integrasse tudo. São os humanos, é a natureza, são os animais, tudo faz parte do todo. Quando a gente olha dentro da numerologia uma pessoa que tem missão 9, tem um destino 9, são pessoas que às vezes, gente, têm um impulso de doação, de caridade muito grande. São pessoas que às vezes vão lá para a África, vão trabalhar com uma causa maior, mais elevada. Então é um chamado, inclusive, né? Através do mapa a gente reconhece isso. É uma vibração do doador, da caridade. Quando a gente olha para esse 9, a gente vai ter 3 portais esse mês. Tem o portal do dia 9 de setembro, que é um portal puríssimo, numa energia aí que vai trabalhar a lua nova, que é a lua que a gente já está, então já é segunda-feira. Então é um portal para a gente trabalhar realmente essas faxinas internas, práticas, mas também mentais. Então pessoas saem da sua vida para pessoas novas entrarem. Objetos quebram, se perdem, para você substituir e fazer novas escolhas, compras, né, conscientes. A gente vai ter que reciclar e trabalhar essa limpeza de relações, inclusive. Então, questões práticas, mas também questões emocionais. Michele, seja bem-vinda, minha amiga. Os recolhimentos como um todo nesse 9. Preparação para um novo vir. É a melhor época para comprar coisas? Não. É melhor deixar ir.
É uma época de faxina, é uma época de limpeza, de armário, de casa, de gaveta, de sótão. É um período propício, inclusive, para viagens internacionais, grandes viagens. Mas lembra desses desertos, são as viagens sabáticas que cada um pode ter. É um momento bom e propício para leitura, para aperfeiçoamento mesmo. Mas aquele recolhimento onde você está recolhido, mas diferente do 7, você está sociável. O 9, ele tem uma energia de carisma, de magnetismo, de dom da palavra. É uma energia muito boa para a gente fazer trocas, para a gente dar conselhos, sem esperar que sigam nossos conselhos. Não se prendam ao ego. E conselhos daquilo que você dá, daquilo que você viveu. Tem que ter essa coerência. Mas lembrando que aquilo que é bom para você nem sempre é bom para o outro. Mas essas trocas inspiram. Lembra da ideologia do arqueiro. É um momento que a gente tem de analisar e olhar a nossa ancestralidade. O arqueiro, quanto mais para trás ele volta com a sua flecha, com essa envergadura, né, do arco, mais alto ele pode mirar. Mais além aquela flecha pode ir. É a valorização da nossa ancestralidade para você honrar da onde você veio, ganhar a força dos seus ancestrais, mas não se apegar a eles e ir além. Então é um grande momento de cura, é um momento de perdão, é um momento de vazio, é um momento de liberação, mas essa liberação vai acontecendo em processos. É um momento da gente ter paciência, da gente buscar ter tolerância, porque muitas das vezes a gente não fica tolerante, a gente está nessa intensidade dessa labareda, dessa chama. Então na sombra, o 9, ao invés de ser aquele que tem a visão, é aquele que tem a clareza, aquele que tem a sabedoria, ele vai ficar cego. Cobra cega? Então é esse momento que ele não usa o seu discernimento, que ele tá, o 9 vive de paixões, mas tem a paixão pelos ideais, por aquilo que ele quer ir além, para aquilo que ele quer buscar de elevação, mas na sombra é aquilo que vai para o ego, aquilo que aprisiona, aquilo que não permite que aquele milho vire a flor da pipoca, que vai fazer a cura como tem que fazer nesse mês 9 de setembro, principalmente para a gente de florescer. Então a cura, essa flor dessa pipoca, essa limpeza, vai sendo trabalhando mesmo com essa troca de cascas, mas do deixar ir. Na sombra, esse 9 se apega, mata até por amor, mata em nome de Alá. Fala dos grandes radicais de religião, de ideais, inclusive, se apegam tanto ao ideal, ao invés de lutar por eles, mas respeitando a universalidade, o todo, as diferenças, se aprisiona naquela ideia fixa como a verdade. O 9 busca a verdade, mas uma verdade que seja libertadora, uma verdade que venha a somar, que venha a perceber que todos somos um, e na sombra não percebe. Então, aí é o grande momento para a gente buscar esse discernimento, essa grande faxina, inclusive dos nossos próprios ideais. Reconhecer que erramos, reconhecer que aquilo que foi bom até aquele momento não é mais, que aquela pessoa que foi tão bacana, tão maravilhosa, continuará sendo, mas naquele momento não cabe mais. Então, o que não foi dado cabo em agosto, no mês 8 das transformações, precisa ser dado do mês 9 das faxinas. O segundo portal vai ser no dia 18 de setembro, que aí já vai acontecer em lua cheia, maravilhosa. Então é um grande ápice dessa libertação, dessa cura. E 18 é um número relacionado às bruxas, gente. Então esses rituais que a gente tem de bruxaria mesmo, de você olhar, de você se conectar, de você falar dentro desse caldeirão aqui. Hoje eu vou fazer uma comida maravilhosa para minha família. Hoje eu vou beber essa água e essa água é cura. Hoje eu vou olhar para essa noite, essa lua cheia maravilhosa, e eu vou agradecer por tudo que eu já vivi. Eu vou pedir tudo de melhor que eu ainda tenho a passar. Ivan! Muito bem-vindo! Quanto tempo! O 9, inclusive, ele vai falar desses grandes ápices de saúde. A cura, ele vai falar dos filósofos, ele vai falar dos grandes artistas, das inspirações, mas no dia 18, por exemplo, a lua traz aquilo que incita o que a gente tem de mais instintivo, inclusive, animal.
Então é um momento para a gente olhar com cuidado para esses nossos instintos e trabalhar ali o equilíbrio, trabalhar ali essa magia de uma forma positiva, essa alquimia de uma forma positiva, contemplativa, inspiradora. É o momento de nascer poesia, é o momento de nascer aquela declaração, é o momento de sair um perdão, de você ter aquela conversa resolutiva com alguém da sua família, de botar os pratos limpos, sabe? E de você dar um abraço e você falar, eu te amo, deixo ir. O Ho'oponopono usa essas frases que são, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, deixo ir. Então aquela pessoa que foi muito legal, reconheça o valor daquela experiência e libere, desapegue. Esse é o maior desafio do 9, desapegar-se, aceitar a perda, aceitar o vazio. Aquilo que a gente não consegue dar cabo, a vida dá. E aí a gente precisa entender essa grande matemática, esse grande universo, essa grande magia do todo, esse grande ápice. E depois da lua cheia, é claro que ela vai ter que ir perdendo, né, essa grande luminosidade. E aí ela vai passando, né, de novo para essa lua minguante, e aí vai, né, enfim. No processo do portal, do último portal do mês, dia 27 de setembro, dia que a gente comemora São Cosme e Damião, tem mais pessoas que comemoram dia 26, mas o de praxe é 27 de setembro, né? O 27 é o grande doador. É aquele que precisa de estar junto dessa doação com a energia das crianças, daquilo que renova. É a criança que renova o vovô. É a criança que ensina o mentor. E faz com que a gente tenha esses olhos vazios, esses baldes vazios, para a gente poder enchê-los de novo com a beleza da vida, com a curiosidade da vida, a espontaneidade da vida. Então é o brotinho que faz essa natureza, né, gritar em alegria, nesse grande pulsar. Então 27 de setembro será uma lua minguante esse ano. Então doem, gente. Se vocês puderem doar saquinho, trabalhem essa energia do 9 saquinhos, 18 saquinhos, 27 saquinhos, 36 saquinhos, vai fazendo uma conta que dê um 9, mas daquilo que você quer agradecer, todas as bênçãos, todas as graças recebidas durante um ano, durante um período, por conta de um projeto, por conta de uma intenção, e você doa, e você vê a alegria das crianças, dos altinhos, né, até dos mais velhos, em receber esses saquinhos que falam dessas grandes surpresas da vida através do doce, através da alegria, através da brincadeira, através da espontaneidade. E esses hereis, essas crianças, elas trazem pra gente essa grande renovação e as maiores curas, porque elas chegam onde às vezes muito dos outros espíritos não conseguem chegar. Elas fazem parte dessa esperança, elas fazem parte dessa renovação, dessa alegria. E lembrar que a vida sempre tem essa continuidade. E quando nasce um ser, ele está preparado para vivenciar a sua própria jornada. E que a gente orienta, a gente é orientado, mas que a gente tem o discernimento, a nossa própria sabedoria interna, bússola, lamparina, para crescer, para iluminar. E a gente não perde a nossa chama, quanto mais a gente compartilha dos nossos conhecimentos. Queria agradecer a todos vocês. Dia 30 de setembro, a gente vai passar pelo mais um portal de queima do Senhor dos Karmas. Esse 9 está muito ligado a Saturno. O 9 é o Senhor do Tempo, é Cronos. Ele fala dos ciclos da nossa vida, ele fala dos momentos decisivos, ele fala da oportunidade Kairos, né, do momento presente. É aquela oportunidade que a gente não pode deixar passar. E essa oportunidade está sempre para quem está atento. Não muito só o que aparece do externo, mas da nossa preparação mesmo de agarrar aquelas oportunidades e dar conta, se a gente for comprometido com o nosso aperfeiçoamento. Então, momentos muito bacanas da gente vivenciar ainda esse mês, de trabalhar essas curas internas, de trabalhar um bem-estar, de trabalhar cirurgias, medicina, de trabalhar artes marciais, de trabalhar todos os talentos artísticos, de leituras, filmes, aqueles clássicos, aquelas músicas antigas, tudo aquilo que possa nos lembrar do que é bom. Mas o que é bom? É aquilo que te faz bem e que te faz ser uma pessoa melhor. Assim como a religião, assim como as bandeiras, assim como a filosofia, que seja diferenciada, mas que vire soma. E isso é a natureza, isso é a primavera, cada um florescendo a sua própria essência. E disso a gente faz uma grande tela de beleza, né?
Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Eu falo a gente porque eu tive participações especiais. E que vocês possam permitir esses vazios e essa iluminação de cada um, viu? Grande abraço em vocês, gente. Muita sabedoria, muita paz, muita união e universalidade. Bons renascimentos. Também. Obrigada.